Olá, mais um na Casa do Povo no ar e como é de costume, a gente abre o nosso videocast, podcast da TV Câmara Campinas, fazendo a nossa audiodescrição, porque daqui a pouquinho eu vou contar quem é o convidado de hoje. O meu nome é Mirna Abreu, eu sou uma mulher negra de pele clara, os cabelos na altura dos ombros, com mechas loiras, tenho os olhos castanhos. Hoje eu estou vestida com uma blusa cor de laranja ou cenoura, algumas pessoas dizem assim. Ao meu fundo, nós temos aqui o estúdio do nosso podcast, todo em preto, à minha esquerda, uma TV com logotipo do nosso podcast, escrito na Casa do Povo, em azul e branco. Agora sim, nosso convidado, o vereador Paulo Búfalo, seja bem-vindo e eu já o convido também a fazer a sua áudio e autodescrição. Oi, Mina. Eu sou um homem branco, cabelos e olhos castanhos, os cabelos agora embranquecidos também um pouco, né? Estou usando uma camisa branca, né? Estou nesse estúdio já descrito aqui pela Mirna. Vereador, hoje o senhor está aqui para falar não do vereador Paulo Búfalo, a gente vai deixar para o senhor falar sobre isso lá no Em Pauta, Tá combinado? certo, combinado. A gente vai falar quem é o Paulo Búfalo, que nasceu em Campinas, até onde eu sei, na Vila Carlito. Isso. Que é? Eu nem sabia que tinha esse nome, Vila Carlito. Conta para mim. A Vila Carlito é aqui na região sul de Campinas, né, onde a Câmara tá na porta de entrada da região sul, né? E é um pequeno bairro que fica entre a Vila Marieta, o Jardim dos Oliveiras, encravado ali naquela região. Miolinho ali. Isso, onde hoje existe ali, as pessoas conhecem como os prédios e os loteamentos que envolvem o Parque Prado. Certo. Parque Prado, no passado, era a Fazenda Eglantina, né? E era a região, tinha pequenos bairros, mesmo Nova Europa, era um bairro um pouco maior que a Vila Carlito, do outro lado da fazenda, né? A fazenda dividia os Sim. dois bairros, onde moravam os trabalhadores, inclusive trabalhadoras dessa fazenda. Então a minha família veio ali, meu avô veio para uma pequena chácara ali na Vila Carlito, onde instalou a família toda ali e trabalhavam na Fazenda Eglantina. Sim. E aí, como foi a infância do Paulo? Ele tem irmãos? Conta um pouquinho para nós. Sim, Brincava muito ali na fazenda? não, na fazenda também, só que na fazenda tinha, assim, evidente que as restrições, né? Depois, assim, com o passar do tempo, ainda surgiu ali um campo de futebol, uns espaços assim, né? Mas ali, para que as pessoas possam localizar, as pessoas, assim, na fazenda em si, eles chamavam, na frente da fazenda, passava a Estrada Velha de São Paulo, que na verdade é a Avenida Washington Luiz. Olha, Só não que a sabia. Avenida Washington Luiz vinha da Rua Ipiranga, Tá. aqui na próxima à Avenida General Carneiro, e quando chegava na Baixada ali do Pissarrão, Certo. ela deixava de ser asfaltada, então começava uma estrada de terra que passava aí pela Fazenda Serra d'Água, Coldelaria do Exército, enfim, Sim. e seguia em direção a Valinhos, Vinhedo, enfim. E então o local era mais ou menos ali. E paralelo a Avenida Washington Luiz, nessa parte de estrada, havia a Avenida José de Mareter, essa sim era asfaltada. Então, a família morava entre essas duas, nesse espaço entre as duas avenidas. E nós brincávamos muito no período noturno na José de Mareter, que era uma via mais iluminada, asfaltada, enfim, e durante o dia na estrada ou ali nos arredores da fazenda, que tinha outros pequenos espaços, assim, sítios, enfim, outros chacras, quintais que nós Sim. podíamos frequentar. Como nós vivemos assim a família, ali em particular a família Búfalo, né? Nós fomos todos criados ali, porque meu avô foi dividindo
né? Ele tinha Entre os casa, filhos. tinha casa grande ali da minha avó, do meu avô, e foram sendo divididos. Então, nossa infância basicamente foi nesse espaço ali, né? Com os Com primos. primos, primas, com os tios e tias, né? Sempre compartilhando um pouco Tinha desse criação cuidado. e tudo Não, mais? tinha criações, Hã. assim, de sempre a família sempre gostou, alguns menos, outros mais, mas à época ainda a criação de pássaros, Hum. tinha aí tinha a criação de galinha, e tinha outros animais Tinha ali, alguma sempre. plantação também para uma produção, digamos que ali familiar, para própria É, consumo de vocês, então tudo isso ou ali, ainda não? não, a dimensão do espaço, ela acabava comportando mais os quintais mesmo, com Sim, pequenas produções. Então, o máximo que eu me lembro, né, que teve, pode ser que os mais antigos lembrem de outras coisas, mas eu me lembro assim que ao lado meu pai era o mais velho, então ao lado do terreno da nossa casa havia ali um terreno onde os tios e ele próprio cultivavam laranja, né? hum, Então isso eu me lembro de algum tempo que eles colhiam, enfim, depois também passou, porque esse terreno passou. acabou sendo vendido, enfim, Tá. mas sempre tinha algo ali para fazer naquela região. E a escola era por ali mesmo? A escola era o colégio, a escola estadual Júlio Mesquita, né? Que Sim. atendia quase todo mundo ali do Jardim dos Oliveiras, as nossas gerações, os meus primos, meus irmãos, nós, né, da minha geração, Hum. iniciamos os estudos ali, né, que fica bem no Jardim das Oliveiras, a escola estadual Júlio de Mesquita. E depois, com o passar do tempo, aí duas outras escolas foram construídas, né? Assim, aí construiu a escola Nelly Helena, que hoje fica na frente do Shopping Prado, e Tá. era o campo do Sargento ali. E a escola Procópio Ferreira, inclusive que os alunas têm participado aqui Do Parlamento do Jovem? Parlamento Jovem, isso. E também havia os meus irmãos, aqueles que precisavam estudar à noite durante esse período, aí eu era criança, ainda mais sei que eles estudavam no Dom Barreto, estadual, que Na era. João Jorge. Só que não era na João Jorge, né? A João Hã. Jorge ali era aquele instituto estadual que produzia o bicho da seda lá. Produzia a Entendo. seda, na verdade. E ali Certo. eles desenvolviam a tecnologia assim para poder produzir a questão da seda, né? Antes, Eu, então, eu não Dom me lembro. Barreto era O Dom onde? Barreto ficava num prédio mais ou menos para as pessoas poderem saber, na Avenida da Saudade, em frente, mais ou menos em frente à Sanasa. Ali tinha um prédio antigo, onde hoje tem um edifício, Sim. e onde era o Dom Barreto ali naquele espaço. Então, perto hoje de onde é o Dom Barreto particular, digamos assim. Isso. Era Olha. mais ou menos ali. Aí, Mirna, a minha infância ela foi ali. A questão que aos 7 anos eu tinha 7 anos, a família passou por uma situação muito trágica, né? Hum. Que em 1974 nós estávamos voltando de um casamento, já era a segunda viagem, poucos ali dos tios tinham transporte e nós tínhamos já as crianças e as mulheres já tinham vindo do casamento numa primeira viagem, Na primeira leva, uma digamos primeira assim. leva, e na Tá. segunda leva teve um acidente trágico aqui na Washington Luiz, né, não Hum. muito distante daqui, na frente do Instituto dos Cegos Trabalhadores e tal. Tá. A perua bateu com o ônibus, né? Então teve ali cinco pessoas morreram, da família tinha 7 na perua, né? Nossa, bem sério. E da minha família eu perdi meu pai e um irmão. E o outro irmão, que está vivo até hoje, né? Ele ficou tempo internado, enfim, mas foi bem sério. E isso deu uma baqueada assim Com na família, certeza. né?
Você é o filho mais velho? Não, eu sou mais novo de uma família nós éramos em 5, aí ficamos em 4. Nós somos em 4, 4 homens e uma mulher. E um baque, né? Porque quando a gente tem, assim, ainda mais naquela época, perder, digamos que aquele que é o centro da É família, né? O verdade, pai e é tudo verdade. mais, aquela questão da mulher. Como que foi para vocês ali continuar? Vocês tiveram que ir para o trabalho? O que naquele momento pode ser feito pela família para manter ali, como se diz, aqueles que ficaram, que as coisas tinham que continuar andando, né? Não, veja só, o que aconteceu foi que a minha mãe ela já compartilhava um pouco de algumas tarefas, tanto domésticas como ela era uma costureira. Tá. Então ela já costurava para fora, tinha assim uma certa clientela, algumas pessoas que ela atendia. O meu pai, ele era pedreiro, mestre de obras, tinha uma equipe que trabalhava com ele. E depois, então, com a partida dele, meus irmãos, o mais velho já estava se encaminhando aí na vida, fez Senai, enfim, Ah, não já trabalhava estava junto com seu trabalhando. pai. Não, esse não, os demais, embora ele, durante um tempo, havia trabalhado com meu pai, né? Então, os outros irmãos também. Então, ele já tinha mais ou menos encaminhado, o meu irmão mesmo, esse que sofreu acidente, já estava entrando na indústria. Naquele momento a indústria vinha num crescente aqui na região, né? E então a minha mãe passou a trabalhar mais fora, atuar em outros casos, e foi a forma de segurar, né? Foi momentos difíceis assim, mas foi a forma de segurar esse baque no período, né? E evidente que eu, com 7 anos, eu já estudava no Júlio de Mesquita, mas fui ingressar só posteriormente no trabalho. Aí tive algum trabalho ainda na adolescência, algum período trabalhei numa banca ali no mercado municipal, era uma banca de frutas, que era era o sogro do meu irmão que trabalhava lá, que era proprietário. Fiquei um tempo lá trabalhando com ele, então... Foi seu primeiro emprego? Foi meu primeiro emprego, embora tivesse sempre uma coisa ou outra para fazer, sabe, o bairro, Aqueles né? bicos que você vai fazendo ali para Bicos, o morador do bairro. eles requerem isso, né? Tinha ali uma senhora que sempre chamava para poder ir fazer compras na mercearia para ela, então tudo isso dava um suportinho de recursos. Aí depois eu fiz esse primeiro emprego lá no mercado. Depois eu fiquei um tempo maior numa mercearia, que ali, para quem conhece essa região da cidade, ficava atrás da igreja Santa Terezinha, na Avenida José Ademar Etter, num outro bairro ali, vizinho, né? E lá eu fiquei praticamente um ano, até que em 82 eu entrei no Senai. Estava um período difícil da indústria, eu entrei sem ter uma empresa que contratada, São né? aquelas vagas que eles abriam para a comunidade, é isso ou não? Não, isso era o seguinte: você, quando entrava no Senai, ou você já tinha um contrato de aprendizagem com uma empresa, ou você entrava numa quantidade de vagas sem esse contrato direto. O meu caso foi esse, porque estava difícil a época. Mas eu fiquei cerca de um mês em uma empresa de vinhedo, né? Me chamou, a Carborundum chamou para fazer um teste, eu fui fazer esse teste e acabei ficando nessa empresa durante 15 anos. Né? Desde a época do Senai? Isso. Olha. Porque aí eu formei mecânico geral, fui para essa empresa, inicialmente trabalhei na área de manutenção de um dos departamentos, e depois, quando eu fui definitivo para lá, depois de 2 anos, eu acabei indo para um departamento que foi o departamento de irrigação. Aí eu trabalhei como torneiro, processista e tal, e quando eu saí da Carborundum, eu já estava formado engenheiro. Nesse período, então, foi continuou estudando. Isso. O que aconteceu foi o seguinte, né? Aí eu fiz o ensino médio, normal, estudei no Culto à Ciência.
Aí eu entrei na universidade, eu entrei para cursar biologia na PUC, isso em 1986, né? E eu fiz um ano de biologia. Agora, o grande problema era ter um emprego que pudesse ajudar na família e também remunerar a pagar a universidade, né? Porque era uma Sim. universidade particular. Então eu precisei deixar a biologia, porque não tinha nessa área, não conseguia um emprego que pudesse remunerar dessa forma. Então, Mas como foi isso? Aí a empresa falou, ó, se você fizer mecânica, não, é que a indústria, os salários na indústria eram bons, né? razoavelmente melhor. Eu já tinha feito era um torneiro mecânico, né? Enfim, já tinha passado pela manutenção também, já estava num departamento técnico de processos, enfim, então isso fez com que eu decidisse. Então, tranquei a biologia e me desloquei para a engenharia. Fui fazer engenharia mecânica em Itatiba. Sim. Então, fiquei o período todo, né? Eu morei em Campinas, trabalhava em Vinhedo, estudava em Itatiba. Nossa, Mas, enfim, nada que fosse. Mas Não fazia desse conta. todo esse percurso de carro ou era tudo de ônibus? Não, eu fiz a maior parte do tempo de ônibus, né? A Dom Pedro ainda não era duplicada, tal. Depois, ao final, que eu tive um carro, um Fiat 147. 147 a álcool, né? É. Então foi o primeiro carro também que eu tive e que ajudou também a fazer esse circuito. Aí com os colegas também, né? Sim. Aliás, um dia desses aí encontrei o professor, né, que me orientou no trabalho, nesse trabalho de iniciação científica, né, que nós tiramos de lá uma primeira pesquisa lá que nós fizemos também na área de materiais. Certo. Foi positivo, enfim, eu me especializei aí na área de soldagem de chapas muito finas, né, e depois quando eu formei na universidade, eu acabei saindo da indústria também e já estava em transição para a educação. Mas quando você fazia a faculdade, aquele primeiro propósito era, eu vou me formar para me especializar e trabalhar nessa indústria, ou você já tinha esse olhar para a educação? Não, tinha um olhar, né? Na verdade, a ida para a biologia também já tinha mais ou menos esse propósito. Sim. O que não impediu, né, de dedicar e especializar numa área, enfim, né? E isso, evidente que toda essa vida de trabalho e educação, né, também era compartilhado com outras coisas, né? Sim. Já era um período que eu estava atuando, mas não necessariamente na política diretamente, mas atuava nos movimentos. Sociais. Fui da Pastoral da Juventude, né? Aqui da Igreja Santo Antônio, né? Até nós, um grupo que nós tínhamos, assim, de uns cinco colegas, né? Nós pediram, na verdade, para que nós nos afastássemos, fôssemos para outras comunidades, né? Por causa da nossa proximidade, do trabalho que a gente fazia já naquele período com o movimento dos trabalhadores rurais sem terra. Olha. Que vinha assim crescendo na região, né? As primeiras ocupações ali, os primeiros assentamentos em Sumaré. Então a gente já vinha nesse processo. Mas o que te despertou? Foi a escola, foi a própria faculdade? Como que surgiu esse interesse de também ter esse olhar de participar ativamente de movimentos sociais? Não, eu acho que a vida, né, vai levando a gente para isso, né? Porque combinava essas coisas com o dia a dia, com a convivência com outras pessoas, com observar também o sofrimento de outras pessoas. Um fato assim engraçado, por exemplo, né, foi que os meus irmãos, a minha família, nunca se envolveu muito nessa questão da política em si, né?
Então eles diziam para mim, por exemplo, quando eu estava entrando na indústria, cuidado, porque sempre tem movimento grevista, enfim, né? É. Então eles diziam assim, se tiver algum movimento, você não fica nem na frente nem atrás, procura ficar no meio, né? Porque se tiver algum entreveiro, tá? E aí, da primeira greve que eu cheguei lá na Carborundo, né, nós descíamos assim numa via relativamente movimentada, né? É. E eu me lembro que de um lado da rua tinha a turma que estava fazendo piquete, do outro lado a turma que queria furar a greve. Então o meio não tinha Não jeito de tinha ficar, lugar. não tinha jeito de ficar no meio do movimento, né? E Então, agora como que eu faço? na verdade, aí eles já Aí você sabiam. tomou uma posição. Eles já sabiam o lado que eu ia ficar, porque Entendi. desde aquela época a gente já era um pouco contestador, enfim. É. E aí seguimos, né? Então, vivendo essa experiência da fábrica, da pastoral, foi aproximando dos movimentos Sim, e aproximando da política. sim. E além disso, A sua né? mãe, ela é viva ainda? A minha mãe é viva, Viva. tem 93 Ai, anos, que né? gracinha. Ela perdeu, quando nós perdemos meu pai, ela tinha 43, né? E, e aí ela segue aí firme, né? Com Olha as ela dores. aí, ó. Olha aí, ó. Ela é com você. É É isso. super parecido com ela, hein, Paulo? Sim, Né? que coisa. Olha, que legal. Legal. E ela hoje, ela fica com você, fica com outros irmãos? Como que vocês fazem Não, para cuidar dela hoje? ela fica com o meu irmão, Certo. né? Meu irmão ainda mora ali ali na Vila Carlito mesmo, né? Eles estão na mesma casa. Isso. E ela segue lá nesse espaço, com essa idade ainda bem lúcida, assim, das questões que envolvem a política, enfim. Evidente que essa história, né, de trabalho também, que envolve todos nós, ela, como costureira, a época que ela atuou a maior parte do tempo, nós não tínhamos essas máquinas elétricas, né, com Sim. motor e tal, era aquela de pedal. Então isso também acumulou um desgaste que agora, na idade que ela está, né, isso às vezes se expressa numa dor aqui, outra ali e tal. Sim. Mas fora isso, ela segue ali bem e tal, só recomendando, às vezes ela fala para deixa a política e tal. E Mas a nesse gente meio segue. todo, a gente já tem a informação, e quem conhece o Paulo deve saber, que o Paulo é casado. Sim. Quando surgiu esse tempo do Paulo começar a namorar? Já estava na escola, já estava na faculdade? Conta um pouquinho pra gente. Então, eu já estava na escola, né? Ou melhor, já estava na faculdade. E tinha, com essa coisa também, tinha durante a adolescência, a juventude, essa questão da fábrica em outra cidade, enfim, eu me envolvi também com a situação do esporte, do futebol, tal. Então Sim. o tempo era extremamente escasso, mas vivia correndo. Estou dizendo isso para dizer que minha mãe sempre cobrava, essa coisa, não fica em casa, não descansa, tal, mas era sempre muito corrido. Era o seu jeito. É o meu jeito. E na pastoral, na pastoral da juventude, ali nós acabamos, eu conheci a Josiane nesse contexto da pastoral, inclusive nesse grupo que foi convidado a se retirar. a se retirar, eu e ela estávamos, né? E aí a gente foi junto fazer outras coisas, tal, mas aí foi quase que natural essa aproximação, enfim. E há uma semana atrás, né, nós comemoramos aí 36 anos de namoro, né? Então Olha, nós vamos lembramos ver uma isso. fotinha aqui, vamos ver o que a gente tem. Olha, que novinhos! Uma criança. Onde vocês casaram? Na paróquia Nossa Senhora Aparecida, aqui no Proença. Certo. Esse é o padre Álvaro Ambiel, que depois ele foi para a catedral, né? E parece que agora ele está aposentado. Certo. E você falou então que vocês recentemente Isso. comemoraram aí... Comemoramos 36 anos de namoro, né? Mas nós temos 32 de casados. Mas não foi só você que lembrou disso, não. A Josiane também lembrou, vamos ver? Olá, eu sou Josiane, estou gravando esse vídeo para falar um pouco do Paulo, para o meu companheiro. Há 36 anos, hoje é dia 19 de outubro,
de 2023, nós estamos fazendo aniversário de namoro. E nós moramos aqui nessa casa desde que nós nos casamos, há 32 anos. E é uma casa cheia de árvores, nós gostamos bastante desse ambiente. E também tem bastante pássaros, cachorras. E uma curiosidade do Paulo é que assim, quando eu ouço um passarinho, eu falo, Paulo, que passarinho que é esse? E ele sempre sabe falar que pássaro que é, quais as características, que esse pássaro antes era muito difícil da gente ver no meio urbano, coisas assim. Então essa é uma característica bem interessante da companhia do Paulo, a sabedoria, né, que ele traz aí das suas origens, da sua família. E quero dizer que ter o Paulo como companheiro é muito bom, é uma pessoa de coração grande, de alma leve. Eu te amo, Paulo. Olha, viu? É Ela isso gravou aí. no dia do aniversário de vocês. É isso aí, que interessante. Né? Ou seja, o mecânico, né? O engenheiro mecânico, mas com a alma de biólogo. Isso, é verdade, né? É verdade. Mas eu fui, de qualquer forma, né? Depois, aí já quando eu estava na educação, eu acabei indo fazer o meu mestrado na educação também, né? Sim. Que aí eu formei o mestrado, aliás, a Jo é pedagoga, né? Nessa época ela já tinha se formado na universidade, aqui na Unicamp, né, na pedagogia, e eu acabei indo para lá. Ainda no primeiro, quando eu fui eleito, aí, no primeiro mandato, eu acabei fazendo a pedagogia, o mestrado, na verdade, na educação também. Mas essa coisa de conhecer aí o barulho dos pássaros, você fez algum curso? Como que é isso? Não. Isso daqui é o seguinte, veio essa tradição um pouco da família, né? O meio que a gente morava, né? Essa coisa da proximidade com a fazenda, o trabalho que os meus irmãos faziam ali, onde nós morávamos, tinha muitos pássaros. E tinha essa história deles gostarem muito, né, de pássaros, de criarem pássaros. Antigamente tinha muito dessa coisa de criar no cativeiro, enfim, né? Então isso acabou que nós fomos conhecendo. E como a família da minha mãe, ela morava na Fazenda Remonta, já na Cudelaria do Exército ali, nós nos deslocávamos sempre. Mais pro lado do Jambeiro, né? Isso, fica, a Serra d'Água, na verdade a Fazenda de Serra d'Água. Então, com frequência, nós íamos caminhando dali da Vila Carlito até lá, né, a casa das tias, enfim. Então isso também permitiu que a gente fosse... É nato, isso. Não fez nenhum curso de pássaros. É evidente que depois você vai olhando umas coisas assim, né? Outros materiais se interessam, isso. Eu lembro que uma vez eu fiz uma reportagem lá na Unicamp que eles fizeram também até um livro e com os sons dos pássaros que frequentam ali o campus. Muito legal essa. Não, é super legal, porque é isso. É um inventário, na verdade, da fauna lá. Tanto que no vídeo dela tinha ali os pardais, né, no fundo, e entrou umas maritacas. Que, aliás... Que você fala, olha, antes não tinha esse pássaro aqui, agora tem. Né? E se as pessoas perceberem aqui nessa região... nesse período aqui, as maritacas, elas estão criando, né? Então, elas vão de duplas, assim. Então, a partir das 6 da manhã, clareou o dia, já sabe que lá perto de casa também, só que os cachorros ficam doidos. E parece que elas ficam de propósito, ali onde estão os cachorros. Elas estão quietas, se você aparece, começa aquela história ali, né? Aí fica aquela briga de latido e barulho de maritaca. Isso, é verdade. E você tem filho também? Tenho filho. Tenho um filho, o Antônio. O Antônio, ele tá com quantos anos? 19 anos. 19 anos. E como que é essa questão sua, olha, da aula, partiu para a política e ainda com essa função importante de ser pai? Então,
Nós, depois de 13 anos, né, de casados, é que nós decidimos ali e tal, e o Antônio aí surgiu, né, e tudo isso, né, nasceu. Então, é uma experiência diferente, né? Porque, de qualquer forma, eu brincava com o pessoal. Eu sou um desastre, por exemplo, cantando, né? Ah, Então, eu dizia pro pessoal que o Antônio estava me ensinando a cantar, né? Então, é uma coisa louca. ah. E o Antônio chegou a vir aqui na Câmara, ainda bebê, né? Tem até foto, acho, dele, ainda lá na Câmara, que era na Anchieta, né? Ah, lá onde é o passo ali. Isso. Então ele veio em ele veio em algumas atividades aqui em plenário, inclusive. Então, com essa convivência, ele acabou assimilando um pouco isso também, né? Certo. Essa coisa da vida partidária, enfim. Então a gente vai compartilhando o tempo, né? Mas procurando dar atenção, generosidade a ele, né? Vamos ver uma fotinha só com o Antônio, vamos ver. Vamos ver. Olha olha que lá. compartilhando futebol, olha aí. Isso. Ele também. Onde você está jogando na Associação de Isso. Servidores? Associação de Servidores, isso. Tem um time lá? Tem um time que é o Real, que é um time de veteranos, esse daí. Esse daí. Faz parte. Ainda isso, joga lá? Jogo lá. Então aí tem uma boa parte que são servidores Tem servidor da educação aí, tem servidor que era do transporte aqui da Câmara, inclusive, hoje está na prefeitura. Tem servidor de outras áreas, da Sanasa, enfim. Tudo junto aí. Tudo junto aí. Você joga em que posição? Nesse time, eu jogo de lateral esquerdo. Lateral Isso. esquerdo, olha só. E gosta de futebol, então, todo o tempo. Gosto. Você sempre falou que jogava futebol, fazia uma coisa e outra. Isso, mas teve um período que eu fiquei sem jogar também, porque foi o período mais puxado da universidade, aí não tinha tempo, Aí tinha que estudar, né? Aí tinha que estudar. Mas depois aí, e torce já veterano. Algum time? Torço para Ponte Preta. Verdade? Vamos ver isso daí. Olha torce lá. Levou a família para torcer também, não, torço, né? Todo mundo. O Antônio, a gente fez ali um trabalho intenso, né? Para a Josiane foi fácil. Para a Josiane a gente conquistou a partir do coração mesmo. Certo. Né? Agora, sabe, torcer para Ponte Preta não é vida fácil, não, né? Não é para amador, não. É verdade. Tem que ser torcedor profissa mesmo, porque nós temos nosso sofrimento, mas vale a pena. Vale a pena. E você ainda vai nos jogos? Como que é isso? Vou no jogo, eu sou torcedor camisa 10 aí da Ponte e tal. Tem aquela carteirinha especial, gente. Tem a carteirinha especial. E a Josiane ali de arquibancada. Bem companheirona, onde você decide ir no campo, nas atividades, como que é isso? No campo, mais ou menos, porque no campo, na verdade, aí a gente pegou um dia de sol. Tá. Mas eu e o Antônio, agora o Antônio depois que mais jovem assim, né, adolescente, jovem, aí nós já passamos a encarar chuva no campo. Pode estar chovendo, pode ser. Vocês vão do mesmo jeito? Nós vamos lá. Eu já fui em campo em véspera de eleição, que estava chovendo, até para aliviar a tensão, né, do processo, enfim. Mas eu frequento lá e sempre estou ali na arquibancada, né? Às vezes sofrendo, às vezes ficando bravo um pouco com as coisas, às vezes feliz, enfim. Mas é bom isso para a gente, né? E sabe que uma coisa, menina, em 2010, quando eu fui candidato a governador do estado, né? Então eu fui entrevistado pela Mônica Iose, que ainda era do CQC. Eu estava entrevistando os candidatos. E aí ela me perguntou para quem eu torcia, eu falei, não, eu torço para Ponte Preta. Ela falou, mas geralmente candidato não pode falar disso, né? Então é uma coisa que a gente falou, não, é preciso falar, né, desde o princípio, porque as pessoas precisam saber, não é isso que define a gente, seja na política, né, seja na vida, enfim. É importante que as pessoas possam manifestar seu carinho também por um clube assim e ficar de boa, né?
Então, um pressuposto era essa ideia da gente poder torcer e conviver com as pessoas E que... você tem bastante amigos ou você, assim, olha, não, a parte política tenho, mas fora isso eu gosto, sou mais reservado. Como que é esse Paulo? Não, eu tenho muitos amigos, assim, né? Muitos amigos na política e fora da política, né? Sim. Porque a gente transita em muitos meios, né? Então, alguns em comum e outros não, né? Vamos Mas ver o assim, que a gente tem de foto aqui com alguns amigos na política e fora da política. olha aí, ó. Aí foi onde? Foi no carnaval, não No foi? carnaval, no bloco Vai para Cuba. E aí? Aí no 20 de novembro, Tá. né? Tá chegando. Você- Na ponte de novo. na ponte, aí tem alguns que jogam Ah, futebol lá, o Nivaldo, né, que é o técnico do time, o Marcão, que é servidor público, aqui o Magrão, que trabalha aí com a questão de importação e exportação. hum. E aí? Aí, ó, com o Ivan Valente, deputado federal, né, Tá. Que se do tornou um pessoal, amigo também. amigo também, sem dúvida, né, tá acabando de sair de uma recuperação de uma questão de saúde muito séria, fez um transplante de rim, né, Olha, não sabia, não. doado, inclusive, pela companheira dele, teve compatibilidade, Olha, que né, interessante. então tá aí, e esse espaço foi o espaço que nós... ali no Cefol, que é um espaço dos trabalhadores químicos aqui da região de Campinas, né? Sim. Nós estávamos nos juntando aí para criando um coletivo chamado Primavera Socialista, que é o coletivo nosso de militância aí no partido, no PSOL. E ainda falando desse lado do Paulo, que apesar de ser engenheiro mecânico, tem tudo a ver com biologia, ó. Vamos ver mais uma fotinha aí, se tem. Nossa, olha aí, ó. Conta pra nós, o que é isso? Isso daí eu tava tirando um pé de mandioca lá em Jaú. E aí, plantando. Esse daí tá plantando Ah, esse plantio. Aqui num plantio promovido aqui pelo SOS Pissarrão. aqui embaixo, beirando o Pissarrão. Isso, aí eu fui lá participar com o pessoal. Ah, entendi. E como que é essa questão para você? Até a Josiane falou que a sua casa tem bastante árvores. Você tem esse tempinho de cuidar ou você planta e depois, vamos supor, o tempo... Tem gente que fala, eu cuido de planta. Não, plantei a árvore. Ou não, você tem horta, essas coisas, ou não dá tempo? Não, horta é Não dá difícil. tempo. Não, aí não dá tempo, né? Mais difícil. Mas as árvores ali até eu faço a manutenção, sim. São frutíferas ou não? No fundo de casa, frutíferas, porque é no bairro, né? Tá. Próximo aqui à Câmara, inclusive. Hum. Então, o quintal tem as frutíferas. Na frente da casa tem uma exótica, que é o chapéu de praia, que já nos deu... Ela está lá desde quando nós nos casamos, ela já existia. Nós já pensamos em substituí-la. Já deu aquele... porque eu lembro que na frente da casa da minha mãe teve que substituir porque ela rompeu toda a calçada e estava rompendo a área também do lado de casa. E ela vai para dentro da tubulação de esgoto, de água pluvial, enfim. Nós já tivemos problemas desse tipo, só que também não tivemos coragem suficiente para tirá-la de lá. E no último período aí dessa onda de calor que nós enfrentamos não tem muito tempo, ela foi fundamental. Foi a lá. salvadora. Pois é. Então, ela, ao mesmo tempo que ela precisa de uma manutenção, né, ela tem essa característica, né? Ela precisa da manutenção, mas ela dá essa condição. Entendi. Então, o que eu faço? Como eu costumo acordar cedo, enfim, então eu pego um dia da semana e pela manhã, assim, antes de ingressar aí no trabalho, seja na Câmara, seja na escola, eu pego e vou, aos poucos, vou tirando. Quando precisa de uma poda um pouco mais drástica, aí contrata alguém, enfim. Mas vamos fazendo essa manutenção dessa árvore lá. E como que é essa sua rotina de manter esse professor, que a gente sabe que a vida de professor é uma vida bem difícil, bem corrida, não é só aquele horário ali dentro da sala de aula, e com essa função de vereador, como que é isso para você? É uma loucura. Tá, não, é puxado, mas assim, olha... Você dá aula todo dia? Não, eu sou professor desde 94, lá na Escola Técnica Bento Quirino, no Bentão, né? Tá. E
em disciplinas do campo técnico também. Então, o que eu preciso? Faço uma atualização e procuro manter uma carga horária que me dê condições de fazer a militância. Então, com o mandato, os 3 primeiros mandatos que eu exerci aqui, eu acabei me afastando totalmente de sala de aula. No atual mandato, quando eu estava no período de afastamento, nós estávamos com uma dificuldade no número de professores. Então, eu decidi manter 10 aulas. Aulas do quê? Aulas de tecnologia mecânica, que é dessa minha área de formação, que eu sou especializado, de manutenção, de trabalho, de conclusão de curso. Então aí você é o quê? O orientador, professor orientador? Orientador. Isso, tá. Isso. Aí é um componente em que você faz toda a orientação do plano de pesquisa e do desenvolvimento dessa pesquisa. Então, ao longo do ano, nós somos em 2 nessa disciplina. Sim. Então, nós combinamos essa atuação. E com relação aos horários, então, calculando aí 10 horas mais 30% de preparação, umas 13 a 14 horas, eu encaixo no início da manhã. Então, invariavelmente, aqui eu dou uma passada aqui na Câmara logo de manhã, vou ministrar as aulas e volto para cá. Felizmente, com mudanças de grade, horário, enfim, lá também os colegas que montam esse horário já sabem disso, então nós fazemos uma compatibilidade, né? Então, como você tem visto essa questão da educação hoje, não só do ponto de vista de políticas públicas, mas do ponto de vista também desse aluno que está chegando? Quem é esse aluno que chega hoje para vocês em relação àquele aluno que chegava lá em 94? Olha, isso nós estamos lidando com pessoas muito mais ansiosas, né, pressionadas pelo nosso modo de vida, né? Seja pela inserção de novas tecnologias, então uma certa dispersão, às vezes as pessoas elas constroem as relações a partir dos meios eletrônicos, enfim. Então tudo isso tem um impacto na educação. Então nós estamos lidando com adolescentes e jovens, né? Cheios de expectativa, como eram no passado, mas muito mais ansiosos. Com medo de não corresponder às expectativas dos outros, né? Medo de não corresponder, uma pressão familiar fantástica, essa ideia da mudança do ensino médio, né, e do próprio ensino técnico, pautado na ideia de que você precisa sair daí, você não pode, quase que, vamos dizer assim, exagerando, trataram quase como se fosse um crime a pessoa, por exemplo, passar pelo ensino técnico e depois ir para a universidade. Fala, não, você está passando pelo ensino técnico, já vai para o mercado. O Estado está investindo em você, você precisa ir para o mercado. Ou a ideia, por exemplo, né, eu vivo discutindo com os colegas a coisa do empreendedorismo, por exemplo. Não, é necessário para as pessoas se encaixarem, mas fica numa expectativa, eu tenho que criar alguma coisa para virar um empreendedor de sucesso. Enfim, isso é uma pressão terrível nos alunos. Então, tudo isso Sabe que eu fui numa feira de empreendedorismo e eu ouvi até uma fala sobre isso, que, claro, o empreendedorismo é muito importante, tanto que a TV Câmara tem um programa aqui sobre empreendedorismo, mas que, às vezes, até que ponto o empreendedorismo significa que a falta de vagas de outros modelos de trabalho, né? Então, também é algo que eles começam a ser ansiosos também. É verdade. Aquilo que havia no passado, tem essa questão do próprio trabalho também. Porque a pessoa ia para uma formação tecnológica ou técnica e já vislumbrava um emprego mais ou menos estável. Então, uma carteira assinada, se ele sofresse um acidente de trabalho, ele teria um amparo... pelo menos, mesmo que não fosse um amparo integral, mas daria um suporte para ele sair daquela situação, se reabilitar. Hoje não. Quer dizer, ele passa por lá. Se ele não fizer não desenvolver um produto que ele venda ali para ser o empreendedor dele próprio, né? Ele acaba aderindo a alternativas, então
entregador vai dirigir por aplicativo e Sim. tal. Então, isso é um transtorno, né? Paulo, o nosso tempo está acabando. Eu quero agradecer a sua participação aqui hoje na Casa do Povo, a gente que pôde conhecer um pouquinho da história do Paulo Búfalo, que eu tenho certeza que ele tem muito mais causos aí de pássaros. Ah, sim. Vamos combinar que no próximo, então, você vem contar pra Isso, gente. de pássaros e outras coisas, né, que a gente Então precisa combinado. contar. Muito Tá. obrigada, viu, Paulo? Eu que agradeço, Mina. Gente, o Na Casa do Povo fica por aqui. Lembrando que você pode também conferir as outras participações aqui no nosso podcast e videocast lá no Spotify e também no youtube.com/TV Câmara Campinas. Até um próximo episódio.